A criança não, o ser humano, tá? Toda ação humana, quando ela não é pensada, imediatamente ela é se manter vivo, tá? E a segunda coisa que o ser humano quer é receber amor. Por quê? Porque elas aprenderam isso lá na infância. E aí elas aprenderam dentro de uma casa com formato. Então, sei lá, pode ter sido numa casa que todo mundo gritava. Então essa pessoa, para conseguir amor, ela entende que ela tem que fazer isso gritando, mais do que os outros e tal. Ou numa casa que você consegue via sedução, com um pai e uma mãe que você tem que ir lá seduzir. Ou ficar sendo o bom menino, né? E aí o que acontece é, essa pessoa vai para a vida adulta, carregando essa criança interior, que aprendeu a amar desse jeito, e ela passa o resto da vida desempenhando. Só que aí, quando ela cresce, ela vai lidar com pessoas que não cresceram naquela casa, o que veio da casa do grito, pode se apaixonar por uma casa que não tinha grito. E aí dá choques imensos, porque assim, a estratégia de conseguir amor desta criança não funciona na vida adulta. De alguma forma, todo mundo carrega um pouquinho de abandono e rejeição. Mesmo quem nunca foi rejeitado ou sequer sofreu abandono, tá? Mas a pessoa, dentro da sua compreensão infantil, ela tem essa má compreensão. Às vezes, sei lá, a mãe um dia saiu para ir na padaria, mas aquela criança entendeu que ela foi abandonada. Apesar da mãe voltar depois, para a criança ficou um registro de abandono, tá? Então, por isso que às vezes você vê pessoas que você fala assim, meu, como é que essa pessoa, você olha na visão leiga e fala assim, meu, como é que essa pessoa tem problema? Sabe assim, vem de uma família toda certinha, tudo certo, muito amorosa e tal, mas a questão não é se os pais, se o pai ou a mãe foram legais, é como a criança entendeu, tá? Todas as emoções a gente aprende até os 8, no máximo 9 anos de idade, tá? Depois disso, o que a gente entendeu que é raiva é o que a gente reproduz como raiva o resto da vida. O que a gente entendeu que é alegria, a gente reproduz. Por que algumas coisas são tão engraçadas para umas pessoas e a outra olha e... Não é um critério racional. É assim, dentro da constituição daquela pessoa... Aquela pessoa está acostumada, ela entendeu. Então, sei lá, famílias muito risonhas, muito alegres, famílias muito sisudas, e a pessoa vai repetindo isso o resto da vida, tá? Uma criança que cresce, que vê pai e mãe brigando, e depois fazem as pazes, tal, ele entende que para ter amor tem que ter briga. É aquela pessoa que não tem nada acontecendo no relacionamento, tá tudo bem, é a pessoa que não sabe que existe paz no mundo. E essa pessoa vai lá e cria uma briga, sem saber por quê. E aí, assim, a pergunta que eu sempre faço é, qual é a pauta da briga? Para ter uma briga, você tem que ter uma pauta porque você quer conseguir algo, X. Então, assim, eu vou brigar porque eu quero isso. E o que eu escuto no consultório, 95% das brigas feias foram por nada. Assim, as pessoas não sabem nem por que estão brigando. Começa por nada, termina por nada e se odeiam. Lógico, generalizar é sempre complicado, cada caso é um caso, mas é muito comum quem sofreu o abandono ser pessoas que se entregam demais, tem muita dificuldade de pôr limite e tal, que num primeiro momento é muito apaixonante. Aquela, eu chamo que é a mulher polvo, né? Que ela vai... quando você vê, ela tá cuidando da tua vida inteira, tal, até que chega uma hora que você não aguenta mais aquilo, né? Traição é um traço muito forte de crianças que crescem com pais que usam os filhos para conseguir... O filho vira quase que um joguete na relação dos pais, sabe? Assim, o papai quer não sei o que, a mãe quer não sei o que lá. Pais separados, então, são campeões de criar essas crianças, porque cada um fica tentando... convencer a criança de um outro ponto de vista, tal, então é como se os pais seduzissem o filho para ele comprar o ponto de vista de um, e essa criança inevitavelmente começa a se sentir traída pelo pai e a mãe, porque uma hora ele compra o ponto de vista de um, ponto de vista de outro, e aí quando ele cresce, naturalmente, são pessoas que fazem tudo pela sedução, tá? Porque eles são acostumados, a moeda deles é a sedução, porque eles foram criados pela sedução, eles precisam seduzir o tempo inteiro, e quando a gente seduz o tempo inteiro, é muito fácil começar a trair, né? Então, é quase que quem está seduzindo o tempo inteiro, que graça tem a sedução se não vem a efetivação? Então, eu brinco que são sedutores profissionais. Tem o desamparo, né? Que são as crianças que ficaram se matando para fazer as coisas direito e não conseguiram atenção. Um dia elas vão bem na escola, no outro dia elas viram um bom esportista, aí no outro... ficam fazendo tudo direito lá, desesperado, assim, pai, mãe, pelo amor de Deus, me deem atenção, tal. E essa atenção não vem, eles não conseguem atenção, essas crianças.
E aí crescem se sentindo desamparado. O que uma pessoa desamparada faz? Ela vai fazer tudo sozinha. Se ela faz tudo sozinha, ela não depende de ninguém. Então, essas crianças que cresceram com a sensação de desamparo são sempre os adultos muito fortes, homens ou mulheres, que adoram se envolver com pessoas mais sensíveis, mais fracas, que eles vão e cuidam, aqueles caras que não querem nem que a mulher vá no posto botar gasolina, ele faz tudo por ela, sabe? E aí esse é o cara do desamparo, o cara ou a mulher também, tá? É tudo na força, no poder, eu faço, eu cuido. Então essa é uma outra ferida. E a outra muito comum também em consultório, que é difícil das pessoas entenderem, às vezes, é a humilhação, crianças que foram humilhadas, tá? A humilhação é o quê? Quando você não consegue ser você mesmo. É uma criança que não consegue ser ela mesma. E por quê? Às vezes vem de uma mãe tão amorosa, mas tão amorosa, que essa criança não consegue nunca realizar os desejos, porque a mãe está sempre falando como deve ser, o que deve fazer e tal. Então, essa criança cresce sem ter o direito de sentir raiva, porque a raiva vem, porque ela não consegue fazer o que ela quer, mas como ter raiva de uma mãe e de um pai que são tão legais? É muito difícil, tá? Eu vou dizer, os pais sempre fazem o melhor que eles podem, tá, gente? Não é, em momento nenhum, quem faz terapia para sentir raiva dos pais. É para entender que são humanos tentando fazer o melhor que eles podem e erraram, como quando quem estiver ouvindo aqui eventualmente vier a ter filho vai errar também, porque não tem como não errar. Mas, enfim, como ter raiva de uma mãe que é incrível. Eu chamo da mãe docinho, né? Essa criança que cresceu humilhada, normalmente vai crescer esses adultos que estão sempre... eles têm muita dificuldade, homens ou mulheres, para colocar limites. Estão sempre carregando o peso de todo relacionamento. São pessoas, inclusive, que quando elas falam, mesmo bem-humoradas, é tudo muito pesado, sabe assim? Ai, tudo é tão difícil, a vida é difícil. E carregam peso, né? Porque é pesado mesmo fazer tudo que os outros desejam. Porque quando você não consegue se exprimir, é muito pesado. Quando os pais sentam ali na minha frente no consultório e falam, nossa, meu filho, a minha filha é perfeito, ele é o ideal, tal, tal, tal. Já tenho dó dessa pessoa, desse filho. Porque se a pessoa teve que lá ainda na 12, 14, 15 anos se enquadrar nas regras da sociedade, desses pais, dessa sociedade, para ela estar ideal, aos 15, 16 anos, você está completamente ideal para a sociedade, cara, você está se mutilando internamente, sabe assim? Porque é óbvio que é uma pessoa que não está realizando seus desejos e tudo mais. Então, de alguma forma, já é uma pessoa que já entendeu que tem que se enquadrar. Né? Então, sei lá, até politicamente, eu brinco que assim, 16 anos você tem que ser de esquerda. Depois você pode decidir ser o que você quiser na vida. Mas aos 16, 17, 18, você tem que ser de esquerda. Depois você faz o que você quiser. Mas você tem que ter uma coisa revolucionária dentro de si, de querer fazer diferente, tá? Se você já está enquadrado tão fortemente na sociedade, tão jovem, você provavelmente não está sendo você provavelmente está realizando o sonho dos seus pais. E aí, como dizia Freud, a única forma da gente a pessoa ser ela mesma, pelo amor de Deus, hein? Simbólico que eu vou falar, é um termo simbólico. Você tem que matar o pai e a mãe. O que é matar pai e mãe? É você conseguir entrar no que é chamado processo de individuação, que é você conseguir se livrando das crenças, das verdades que esses pais passaram, tá? E você começar a descobrir quem é você. Porque, assim, tem muita gente que cresce sem saber, sem fazer o processo de individuação. Se essa pessoa não faz o processo de individuação, ela não sabe quem ela é. Ela simplesmente está repetindo a verdade dos pais. Os pais criaram é quase um roteiro de teatro, sabe assim? Cria um papel, te dão um roteiro pronto e você passa o resto da vida desempenhando aquele papel. E assim, é muito curioso porque assim, é muito difícil seguir esse papel e é muito difícil não seguir esse papel. Então, seja lá o que a pessoa escolhe, vai gerar muito sofrimento. Família forma e deforma, tá? E por que a família forma e deforma? Porque o ser humano tido normal, ele é o neurótico. Então, neurótico por quê? Porque ele tem todas as neuroses que são desenvolvidas aonde? No seio familiar. Então, quando a gente sai do seio familiar, a gente está em outro ambiente,
a gente consegue agir como adulto, se comportar como adulto e tudo mais. Quando a gente volta para aquela casa, você pode estar com 30, 40, 50, 60 anos, tá? Você volta, as neuroses daquela casa voltam. Meu, você está puxando o cabelo da boneca e você é perna. É isso, tá? Pode falar que estão discutindo imóveis. Não, eles estão puxando a boneca, o carrinho. É muito louco de ver. São as neuroses familiares. O que um adulto vai buscar nas relações amorosas é o amor que ele conhece. E de onde vem isso? A gente conhecer, gente, vem do verbo reconhecer. A gente só reconhece o que a gente conhece, tá? Então, quando vem um tipo de amor, mesmo que seja amor verdadeiro, puro, bacana, tal, que a gente não conhece, a gente não identifica como amor, tá? Menina gosta, menina, mas menino faz igual, tá? Mas as meninas falam muito isso. A história do dedo podre. Eu tenho dedo podre para homem e tal. O que é o dedo podre? Nada mais é do que uma pessoa que compreendeu o amor de forma errada na infância, tá? E aí passa o resto da vida buscando esse amor, que é o amor, então voltando, é o amor que essa pessoa conhece, tá? Então pegar o exemplo da menina do dedo podre, se essa menina cresceu ouvindo que homem não presta, homem só quer usar e jogar fora, o homem vai transar com você e vai te abandonar, tal. Quando aparece um cara que é diferente, cara que é legal, sei lá, transou, gostou, no dia seguinte manda flores, sabe assim. Aí tinha uma menina lá que larga o cara, que o cara mandou flores, ela larga, porque o cara, esse cara é bobo, né? Mas, na verdade, o que acontece? Essa menina aprendeu que homem não presta. Então, infelizmente, a gente vai atrás dos amores que a gente conhece, tá? Por isso que as feridas da infância determinam os padrões adultos. De relacionamento, gente, em geral, por mais louco que seja, eu falo que a gente, em geral, está tendo os relacionamentos que a gente precisa ter, tá? A gente não está tendo esses relacionamentos que a gente está vivendo por acaso, porque são as experiências de desenvolvimento que a gente tem que viver. E por que é isso? Eu vou falar uma coisa muito feia, mas que vai destruir talvez a fantasia de muita gente. O amor, eu brinco que o amor nada mais é do que encontro de neuroses, tá? Só, ponto. O que é amor? Encontro de neuroses. Quando duas neuroses complementares se encontram, as pessoas falam que se amam, tá? Então, se você está aí vivendo uma história de amor, seja ela qual for, ela faz parte da sua neurose, tá? Então, assim, enquanto você não controlar sua neurose, domesticar sua neurose, que é bem isso, você tem que, igual um bicho selvagem, que você tem que aprender a segurar na unha e lidar e domesticar, você vai continuar tendo relacionamentos não satisfatórios. Então, assim, é quase um processo de evolução mesmo, assim. Aquela piadinha de que às vezes as pessoas têm que beijar muito sapo para chegar no príncipe, não é por acaso. Então, assim, quem chegou no príncipe direto, então, assim, essa pessoa não teve sorte, porque, assim, talvez ela teve sorte de aparecer, mas, assim, ela teve um mérito enorme de reconhecer e não deixar passar. Porque, assim, todo mundo já teve príncipe e princesa na vida, em algum momento, e deixou passar. Tá? Todo mundo. Ninguém nunca teve. Então a forma é isso, é lidar com a criança interior, explicar o que está acontecendo, é sempre trazer para o adulto, tá? E conhecer cada um as suas próprias neuroses, não tem outra forma. E o que eu sempre falo para todo mundo é assim, se trate com carinho, tá? Porque eu vejo muitas pessoas no consultório, elas falam de si de um jeito, e aí eu sempre pergunto assim, mas você fala com o seu melhor amigo assim? Você fala com a sua melhor amiga? Não, nunca. Então a gente sabe, eu sou um idiota mesmo, eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada. Por que você se trata assim? Então, assim, em geral, gente, está tudo dentro da cabeça da gente, tá? É como a gente se trata. Então, assim, inevitavelmente, quem se trata com essa agressividade, provavelmente não, é certeza que teve uma casa que alguém falou essas coisas para essa pessoa, tá? Para e escuta essa voz que está falando. Quem que está falando? Já teve gente que falou, é a vizinha, é minha mãe, é meu pai, porque, assim, são vozes da infância que ficam ali. Meu irmão, pode vir de qualquer coisa, tá? Então, assim, preste muita atenção em como você está se tratando, tá? Porque eu falo sempre que é muito triste, tá? Mas a gente, todo ser humano, tá? Todo ser humano faz isso. A gente passa o resto da vida revisitando a cena do crime.
A dor maior que a gente criou lá na infância, a gente passa o resto da vida recriando cenas para a gente reviver aquela dor.